Atenção passageiros, embarque imediato no Metrópole Turismo e Conexões. Está começando agora Metrópole Turismo e Conexões, a sua revista de bordo diária. Metrópole Turismo e Conexões, com Lara Kertz. Portão de embarque 101.3. Agora são 10h06, Nardelli Gomes. Oba! Bom dia! Bom dia, minha gente. 10h06. Hoje é sexta-feira, graças a Deus. Toda vez que a gente diz hoje é sexta-feira, automaticamente tem que dizer depois, graças a Deus. Hoje é sexta-feira, graças a Deus, dia 10 de março. E agora, nesse momento, estamos começando o Metrópole Turismo e Conexões. E eu quero dizer que estou acompanhada de duas pessoas corretas que vestiram uma camisa branca na sexta-feira, porque sexta-feira toda a roupa é branca. Cláudio Sacramento, meu querido colega, bom dia. Bom dia, Nardelli Gomes, bom dia, ouvintes, e bom dia ao nosso convidado, que você revela já já. Eu revelo agora. Quem tá aqui com a gente hoje no Metrópole Turismo é um amigo nosso, já é da casa, ele chega aqui, já tá na casa dele e vocês conhecem, adoram, e toda vez que ele vem é sempre muito bom. Professor Murilo Melo. Bom dia, professor. Ô, Nardelli, bom dia. Que satisfação estar com você. Sempre é um prazer e um aprendizado. Ai, a gente conversa nos bastidores aqui, eu sempre aprendo com o Nardelli. E um bom dia para Cláudia, né? Que está muito bem vestido. Justo. Nós estamos. Um rapaz de muito bom gosto. Gente, uma camisa branca numa sexta-feira. Valeu, professor. Na Constituição. Essa lei. Da baianidade. Fica a dica para Júnior Caetano, que toda sexta veste uma camisa preta. Sexta-férias. Isso. Gostei. Aprendi, você viu? Ontem foi incrível a conversa também aqui. Tá vendo? Opa. Daisy, correta, de branquinho. Maravilhosa. Tá todo mundo nos trinques. Quase todo mundo. Da baianidade. Você que tá nos ouvindo, olhe bem se você tá de roupa branca. Alguma coisinha, gente, por favor. Sexta-feira já faz a gente já agrada Oxalá, porque, né, nada, a gente se apega com tudo. Pronto, já vai melhor. Danilo, por idade, eu não tô lembrada de você estar de branco hoje. Acho que Danilo errou. Tem dia que ele vem dos pés à cabeça de branco, tem dia que, né? Enfim, bom dia, Puri, nosso diretor de transmissão no youtube.com/portal Metro 1. E hoje é sexta-feira, é dia de destino. A gente vai viajar para algum lugar aqui hoje. Na última vez que o professor Murilo veio aqui, a gente foi para Chapada Diamantina. Você com a memória fantástica sempre, Lençóis. E aquilo ali bombou, viu, Nada? Demais. Caramba, eu respondi mensagem no meu Instagram até meia-noite. E ainda respondo. Ainda respondo. Pois é, então alcance, hoje né? Prepara espaço na agenda. Que hoje a gente também vai para um outro destino que eu tenho certeza que vai tocar no coração de quem está ouvindo a gente. Hoje a gente vai para Barra Grande. Ô, Nardelli. Beleza. Temaço hoje, hein, Nardelli? Pois é. Destino imperdível, lindo, que eu escolhi para minha família. Minha família também escolheu, né, pra gente. E que a gente não consegue se desgarrar. O verão da gente sempre é em Barra Grande. Minha mulher sempre fala, você não tem criatividade, meu Deus, tem tanto lugar pra ti. A gente vai sempre pro primeiro lugar. Mas Barra Grande é apaixonante. É apaixonante. E eu vou falar hoje com o maior prazer. Eu sempre falo com o maior prazer sobre a Bahia, né? Qualquer região. Realmente faz parte da minha existência falar da Bahia. E falar de Barra Grande mais ainda. Eu conversei com tanta gente legal para a gente preparar o programa de hoje. Pessoas que fazem a história de Barra Grande, né? Que fizeram a história de Barra Grande. Terminei entrevistando muita gente e a história oral fez parte dessa construção da narrativa de hoje. Massa, que delícia, maravilha. Minha gente, você que está ouvindo a gente, fique à vontade, puxe uma cadeira, sente conosco e participe dessa prosa. Você pode contar suas histórias sobre Barra Grande, pode fazer pergunta, pode falar das pessoas que você conhece lá, de memórias afetivas e presenciais e tudo mais que você quiser sobre Barra Grande. O professor Murilo Melo está aqui para a gente conduzir essa prosa. E você pode ligar, pode mandar WhatsApp, pode mandar mensagem no YouTube. Confere, Sacramento? Confere, Nardelli. Vamos lá então, vamos começar pelo telefone, que é o 35055000. Você liga e participa ao vivo. Manda sua mensagem pelo nosso WhatsApp, que é o mesmo número, 35055000. E também youtube.com/portal Metro 1. Você pode ver e ainda interagir, mandar sua mensagem. Isso
Isso aí, muito bem. Então, professor Murilo, Barra Grande, primeira coisa, qual a distância para Salvador? Ótimo, ótimo. Barra Grande, Nardelli, vamos localizar quem está ouvindo a gente no espaço, né? Barra Grande está dentro da península, né? De Camamu, da Baía de Camamu, está dentro da Baía de Camamu, que é a terceira maior baía do Brasil. A maior baía do Brasil é a nossa, de Todos os Santos. Depois tem a de Guanabara, depois vem a península ali, a Baía de Camamu, que é linda, Nardelli. A gente tem duas formas básicas de ir. Ou você vai pela estrada, sentido Feira de Santana, né? E vem pela BR-101. Indo pela BR-101, você pode dobrar numa estrada que vai para Santo Antônio de Jesus. Você pode dobrar em travessão. Mas o melhor caminho, Nardelli, é se você conseguir de ferryboat. Encurta bastante a distância. Bastante. Você vai mergulhar do ferryboat, saindo da ilha, você passa pela Ponte do Funil, mergulha na BA-001, que é uma BA linda. Você vai passar por um monte de cidadezinha charmosa. Tuberá, Taperoá, Graciosa, Nilo Peçanha, eu sei todas de cor, de tanto ir nesse caminho. E cada cidade é um charme, tem seu comércio local, não passa muito caminhão, a estrada é muito arborizada, como está muito próximo do mar, vende marisco, você vai passando e vê cacau com marisco, é uma coisa assim, você vê caranguejo e cacau, você vê ostra, é linda. Essa estrada em si já é uma viagem. É isso. O caminho já é experiência, pois né? Já vai só o fazendo final, parte né? É o meio, né? Exato. Tudo bem que o ferryboat, ultimamente, não tem sido exatamente a parte boa da experiência, né? É bom dizer essa parte. É bom você ir cedinho, pegar o primeiro horário de 5 horas, ou um horário marcado. E aí lá você estaciona em Camamu. Eu gosto muito de fazer isso, ou quase todo mundo faz isso. Estaciona em Camamu. E aí atravessa, tem serviço muito legal, né, de barcos, né, você pode ir de lancha rápida ou você pode ir com o lendário Tototó. Demora mais um pouquinho, 1h30 de lancha rápida, se tiver boa maré, 20 minutos você chega. Massa, pronto. Aí então chegou. Aí essa parte da estrada, quanto tempo? Tem o ferry é o quê? Uns 40, 50 minutos? O ferry são 50 minutos. Ao todo, se você for por ferry, eu acho que 4 horas você chega, na verdade, é bem massa por ferry. Então pela estrada, se você for parar em Camamu, que eu sempre fiz isso, sempre parei em Camamu, umas 6 horas você faz, né? E se você resolver, se for muito corajoso, tiver um carro 4x4, ou não, porque esse verão tava lá para variar, e vi gente pegando uma estrada de terra que liga a península, né? Lá de Barra Grande, Maraú. Você vai a volta como se fosse para Itacaré e vai de carro até lá, aí demora, Nardelli. Aí você vai pegar quase 7 horas, eu não indico, não. Tem que fazer uma volta danada. Não precisa ter tanto carro lá dentro, dá para fazer as coisas de quadriciclo, de marinete, andando. É para você quebrar o protocolo, né, quando tá lá, né? Pronto, perfeito. Me conte um pouquinho da história, a história de Barra Grande, como é que começou isso? Nardelli, vamos lá. Tudo. Bom, Barra Grande, ela tá na pontinha da península de Maraú. Ela pertence ao município de Maraú, mas para chegar a gente vai por Camamu. Então tem essa grande disputa ali, Camamu, Maraú, Camamu. As ilhas antes de chegar em Barra Grande pertencem a Camamu. Por exemplo, a Ilha Grande, que é lindíssima, que ontem à noite eu estava fazendo um exercício de história oral e tirei um tempo do professor, grande Márcio, que está me ouvindo aqui, Márcio Luquezzi, Pirajá, grande figura, ele falou sobre os veraneios dele em Barra Grande, em Ilha Grande, e ela pertence a Camamu. Já Barra Grande não, ela pertence a Maraú. E como é a história? Inicialmente, aquela região é ocupada pelos indígenas, né? Pelos nossos povos formadores originários. E no século XVIII, no início do século XVIII, 1700 e pouco, a gente vai ter uma presença de padres, de frades capuchinhos, né? Dos capuchinhos. E eles vão iniciar um aldeamento. Várias cidades que a gente vai no interior se iniciam com aldeamento jesuítas, com aldeamento de segmentos da religião católica, né? Várias cidades do sertão, várias cidades que eu leio, que eu escrevo, que eu produzo alguma coisa, o início é por aldeamento jesuíta, e lá não é diferente. E durante muito tempo, poucas famílias vão viver em Barra Grande. Uma das famílias mais tradicionais é a família Pirajá. Sim. A família Pirajá é muito antiga de Barra Grande, né? Conversei muito com a figura
Nardelli, você que tem uma alma de poeta, essa alma sua, você adorar conversar com ele. É o grande Thó, né? Tá ouvindo a gente aqui agora. Ele é uma simplicidade, ele relatou, Thó deve ter quase seus 70 anos, 60 e poucos anos. Ele falou do que era a vida em Barra Grande, né? Sim. Da simplicidade, não tinha energia elétrica, não tinha nem gerador em Barra Grande, você vivia de fifó, você vivia de candinheiro, você vivia da pesca, da lagosta, da andada de caranguejo. Acho que muita gente que está ouvindo a gente aqui... Outro jeito, né? Outro jeito. Então, o Thó teve uma infância maravilhosa. Ele é descendente, ele é um pirajá, né? E a ilha era praticamente deles, né? Eram sítios que existiam. E ele me contou a história de pessoas... Da relação de compartilhamento que tinha entre as famílias. Um olhava o filho do outro, dividia o bolo que fazia, enfim... Uma vida na praia, uma vida saudável. Então, foi uma delícia fazer esse trabalho, né? Fazer essa história oral. E quem sabe, eu tenho conversado com o pessoal de Barra Grande, conversei com uma turma de Marô, quem sabe um dia a gente escrever alguma coisa sobre Barra Grande, produzir um documentário. Vamos lá. Então, essas eram as primeiras famílias, né? Que viviam desse jeito, você está falando, assim, dessa história onde a gente sente... Porque quem já teve alguma experiência assim, por exemplo, meu pai tinha uma roçazinha no interior, no Riachão de Jacuípe, e quando a gente chegava lá, não era uma coisa... Tudo bem que quando eu era criança não tinha não tinha computador, não tinha celular, não tinha nada disso, a gente não tinha. Então, quando a gente chegava lá, era aquela coisa, candeeiro, aí deixava ali aquele cheiro de querosene. Isso. Mas era um silêncio. A gente via o céu, a gente via as estrelas, a gente sentia era uma outra atmosfera muito diferente. Quem tem alguma vivência dessa, porque tem muita gente que nasceu e foi criado na cidade e não sabe o que é isso. Acha que isso é chato, que isso é pouco prático e tudo mais. Mas tem uma coisa nessa experiência que... Nos toca. Que nos toca, né? Que transforma a vida um pouco. Porque é bom viver na cidade, é bom ter a praticidade, mas é bom também experimentar outras formas. Vou aproveitar sua deixa, se você me permite, já que você é nossa poetisa, escritora. Você falou de uma frase, disso o essencial é invisível aos nossos olhos. Exatamente. Né? Eu senti seu gancho. Já peguei o Gostou do gancho, né, Nardelli? Você é danado, Nardelli. Danada demais. Essa é uma das frases mais clássicas de um livro conhecidíssimo chamado Pequeno Príncipe. Tem uma história que eu já sei que se conecta com a pauta de hoje. Pois é, Nardelli. Já que você deu a deixa... E pior que foi a deixa. Eu sabia que você ia falar disso, você me disse, mas nem estava pensando nisso. Pois Barra Grande guarda, né, a península de Maraú e a Baía ali de Camamu guarda histórias lindíssimas, né? A história de cada família é linda. É impressionante, eu conversei com várias famílias, Adele, e cada história que eles me contavam daria um livro, daria uma série, daria um filme. E dentre essas histórias tem uma que chama a atenção, que é a passagem do autor do Pequeno Príncipe. Né? Um clássico mundial, um clássico universal. Já se passaram mais de 80 anos e ele continua mais vivo do que nunca. Saint-Exupéry. Não sei se meu francês está correto. Perfeito. Saint-Exupéry não nasceu escritor, a gente naturaliza tudo, meu Deus. A gente conhece um escritor e acha que ele já nasceu pronto. Não, é um ser humano ali antes. Era um menino que brincava e fazia seus afazeres. Tem toda uma pessoa antes de ser escritor e ele continuou não sendo somente escritor. Então a gente tem essa mania de naturalizar tudo. Exatamente. Nasceu assim, nasceu pra isso. Nasceu escritor, eu nasci professor, eu sou professor de história, eu não sou mais outra pessoa. Exato. Quando um aluno meu me vê na praia, me vê numa trilha, professor! Eu sou gente também. Então, Saint-Exupéry, antes de ser escritor, ele era piloto. Ele é filho de uma família tradicional, de uma família aristocrática da França. E ele vai trabalhar para o serviço postal francês, a Aeropostage, não vou me arriscar. E a França começa a fazer o que seria o Sedex de hoje, né? Seria, enfim, essas empresas que entregam encomendas. E eles abrem uma rota da França até a Patagônia, que é linda, ao sul da Argentina, meu Deus. E Saint-Exupéry tinha que necessariamente passar pelo Brasil e deixar encomendas, né, postagem, né, cartas aqui.
E ele vai ter uma relação muito grande com Florianópolis. Ele vai parar muito no Campeche, que é um bairro que eu conheço. Eu tenho um amigo que mora no Campeche. Todo mundo fala, meus alunos falam, professor, você conhece todo mundo? Eu nunca vi. Eu tenho um amigo no Campeche, tem uma pousadinha lá, Quito, mandar até um abraço pra ele, uma pessoa muito querida. E lá no Campeche ele vai ser chamado de Zé Perri. Zé Perri. E vai ter amizade com um pescador, enfim. E aí, nesse meu mergulho da história de Barra Grande, de Camamu, eu descobri que ele passou por Maraú e eu fiquei encantado. Eu falei, não, é mentira, eu não acreditei. E aí, possivelmente, com o nosso aeroporto, na década de 30, era de terra e tinha chovido aqui em Salvador, tinha um lamaçal, tinha muito barro e não dava para pousar. Sim. Então ele pousou numa ilha muito pertinho de Barra Grande, muito linda, muito... Não é ilha, perdão, ela está no continente, que é Campinhos, no plural, Campinhos. Por que Campinhos? Possivelmente porque tem 2 pistas de areia para avião. Então, certamente, Saint-Exupéry passou um tempo lá, né? Aterrissou em Campinhos, deve ter passado um mês, alguns dias, e reza a lenda, a gente não tem uma comprovação histórica, mas já tem um documentáriozinho na internet, feita por Liliane Reis, uma baiana muito danada, uma colega da gente, Na Carona, você deve ter assistido. Claro, sim. Me lembro muito de Liliane. E há uns 12, 9 anos atrás, ela fez essa reportagem do Pequeno Príncipe em Maraú. Ah, que legal. E aí reza a lenda que ele se apaixonou por uma nativa, por uma baiana de Maraú, Dona Onília Ventura. Ai, que maravilhosa essa história. E é linda essa história. E Liliane entrevistou ela estava viva, ela conta dessa experiência e tal. Ela recebeu um livro em francês do Pequeno Príncipe, de uma parente de Saint-Exupéry que teve lá depois, né? E aí tem alguns indícios de que ele escreveu, ele como passou um tempo lá, talvez ele tenha escrito em alguns móveis, em algumas janelas de madeira. E tem um livro, né? De Mário. Mário viu minha publicização no Instagram, eu fiz uma chamada pro programa de hoje, e aí viralizou pro povo de Barra Grande. Mário de Lima? Mário de Lima. Tá aqui no YouTube. Ô, grande Mário. E ele escreveu um romance contando essa história. E ele foi super acessível, como as pessoas são. Impressionante como as pessoas são acessíveis. Todo projeto que eu faço, tudo que eu me meto, eu começo a conversar mesmo com as pessoas. Sim. E quando as pessoas falam da sua vida, da sua memória, da sua alma, todos abrem a sua casa, a sua janela, a sua alma, tem um prazer de falar. Conversei com um monte de gente, com histórias fabulosas, que escolheram Barra Grande para morar, pessoas do interior, empreendedores, pessoas do sul. Então, uma delícia essa história de Saint-Exupéry. Eu fiquei apaixonado. Incrível. E eu tenho que ler o livro de Mário. Viu, Mário? Ó, tá vendo? Eu sou apaixonada por esse livro. Engraçado, ontem mesmo eu tava falando dele aqui na rádio. A Mário perguntou alguma coisa sobre isso, que indicação de alguma coisa. Eu falei assim, gente, O Pequeno Príncipe é um livro que todo mundo acha, que todo mundo que não leu, acha que é livro de Miss, ficou conhecido como livro de Miss, como se fosse uma bobagem. Passa é uma longe. Coisa tão bonita, é uma história tão linda. Com tanta verdade, com tanto sentido. Que toda vez que a gente lê, e eu não tô mentindo pra você, eu já li mais de 10 vezes esse livro, em vários momentos da vida. Toda vez que a gente lê, a gente pega uma coisa nova. Eu já falei tanto dele aqui que uma ouvinte daqui da rádio me presenteou quando foi a Paris, de lua de mel, trouxe pra mim uma versão do Pequeno Príncipe em francês também, que vem com um caderninho com as aquarelas de Zé Perri. Zé Perri. As aquarelas deles, desenhos, os ensaios das ilustrações que são dele também. É uma coisa muito, muito linda. Em Maraú ele é Saint-Perry. Saint-Perry? Saint-Perry. E lá em Campinhos hoje tem um restaurante, que é no sítio que ele talvez tenha ficado, que é o Sabiá. Ah, que tem um massa. restaurante lindinho. Tinha alguma coisa. Mário, quem é de Maraú que tá vendo aí, me lembra o nome do restaurante? Olha, deixa eu aproveitar, já que você falou em Mário e do YouTube, que tem um monte de gente aqui que tá no YouTube ouvindo a gente. Deixa eu ver aqui, deixa eu pegar. Bom dia, Ildete Marinho, bom dia Murilo, bom dia Nardelli. Oi, Ildete. Neima também tá aqui, diz que assistiu hoje o programa de ontem, que agora tá assistindo o de hoje. O que fazer? Barra Grande também tá aqui, Barra Grande Paraíso. Mário de Lima, aqui é Mário de Lima, escritor, morador de Maraú, mais precisamente de Itaipu de Fora. Bruno Turismo e Viagens também tá aqui mandando sorrisos. Parabéns pelo programa, viva Barra Grande, diz Bruno Marques Moraes Castro.
Marcelo, muito bom, professor Murilo, sempre contribuindo para a difusão da história da Bahia para os próprios baianos que ainda desconhecem. É Marcelo Tourinho. Grande Marcelo. Mário de Lima, aqui em Maraú era Zuperri. Patrícia, bom dia, Murilo. Ai, meu Deus, perdi. Lindas palavras falando de nossa querida Camamu e Maraú. Tem gente que chama Camamum. A gente tinha um ouvinte de lá que ligava pra cá. É aqui de Camamum. Pois é. Aurélio diz, parabéns, Murilo, que belo resgate. Aurélio, grande Aurélio. Ele foi muito importante na construção desse texto de hoje, né, que a gente está dando. Aurélio é do sul do Brasil. A mãe dele escolheu viver em algum lugar da Bahia. E aí eles passando por Pratigi, pelas regiões ali, eles indicaram para ele Barra Grande. Aí foi amor pela primeira vista. A Aurélio hoje mora lá, a esposa dele mora lá, saíram do Rio Grande do Sul, tinham bons empregos no Rio Grande do Sul, montaram um bar na Ardele, que eu fico sonhando em chegar lá e ver o pôr do sol lá do estabelecimento de Aurélio, que é um dos pôr do sóis, eu gosto de viajar, viu? E é um dos pôr do sóis mais lindos da minha vida, é o da Ponta do Mutá, muito lindo. E Aurélio fez um empreendimento super lindo com a esposa dele, tem jardim dentro do bar, tem projeto paisagístico, tem lago, é lindo, lindo, tem um sonzinho ambiente. Como é o nome? O Bar com H. E Aurélio foi super solícito, super legal, sempre ele recebe a gente muito bem, né? Me conhecia de vista, mas não sabia que eu era professor, historiador, e dessa vez a gente bateu um maior papo, né? Foi muito bacana, ele me contou a história dele. Ponta do Mutá é o lugar escolhido para ver o pôr do sol, né? O sol vai morrer ali atrás do mar, e aí o pessoal bota um sonzinho ambiente, um sonzinho jazz, e aí as pessoas começam a se aninhar ali na Ponta do Mutá para ver o sol se pôr. É muito bacana. Eu chego lá de manhã com meus filhos, com minha esposa, a gente só sai de noite da praia. Eu já tô aqui, inclusive, no site deles, porque eu já fui, né, pesquisar. Aí você estava falando que tem um monte de gente que vem de fora e que acaba ficando lá. Pois é. Bom, como a história, assim, de Barra Grande, a gente falou um pouco da família Pirajá, que são os primeiros, né, uns dos primeiros a morar ali, né? Tem o Bar Tubarão também, que é antiquíssimo. O Bar Tubarão, a barraca, né, era uma barraca, que é uma outra família. E vão chegar os primeiros veranistas, né? De onde são essas pessoas? Como descobre aquilo ali? Porque aquilo ali é um paraíso perdido, é difícil acesso. Então o pessoal do Cacau, o pessoal do sul da Bahia, né? Do baixo sul da Bahia, o pessoal de Jequié, o Batuba, o Baitaba, né? A galera daquela região de Piauí, os fazendeiros, as famílias que viviam daquilo, começam a descobrir aquele paraíso e começam a desfrutar daquilo sem nenhum luxo. Era uma casinha simples, de veraneio. Eles passavam 2 meses lá, as crianças, né? Um amigo meu do coração, Luiz Fernando Rogério é sobrenome, Leite, é uma das primeiras famílias a veranear lá. Lu já deve ter seus 40 e tanto, né, Lu? E é uma pessoa muito querida, e ele foi importantíssimo para a construção da narrativa. Adriano também, né? O velho Adi, neto de Seu Ribeiro, também foi super importante. São pessoas que iniciam esse veraneio lá, à luz de Fifó, à luz de Candinheiro, comendo marisco, né? O único meio de ligação eram 2 tototó que saíam. Então, os pais, os avós de Luz, os pais e avós de Adi iam até Camamu, faziam uma feirinha, traziam para a semana toda. Sim. E eles viviam com aquilo que tinha ali, sem geladeira, sem nada, né? Comendo lagosta, que a família Pirajá vendia, comendo marisco, indo participar de andança de caranguejo. Enfim, são experiências riquíssimas que é de um valor inestimável, né? De um valor inestimável. Então, depois disso, começam a vir na década de 80 algumas famílias do Rio. Eu não sei como esse pessoal do Rio descobriu aquilo ali na década de 80. E depois um pessoal de Brasília. Então, era tudo muito pequeno, tudo muito, muito simples, né? Depois vai se estabelecer um gerador, né? O gerador era ligado à noite. 6 horas da noite ligava o gerador até 10 horas. Olha. E eles iam avisando. 9 horas já dava um clique, que é desligar. 9h30, outro clique, 10 horas apagava de vez. Que massa. E muitos me contam que era o melhor horário, que ficava tudo escuro, que eles podiam paquerar. Eu me deliciei, eu entrevistei muita gente, conversei com muita gente bacana, que já eram meus amigos.
E outros que eu fiz amizade, né? Muita gente me procurou pelo Instagram por causa da minha postagem sobre Zé Perri, né? Sobre Zu Perri. E a interação foi muito bacana. Eu vi histórias deliciosas de primeiros romances, de descobertas, de brincadeira na areia, né? Enfim, de dormir com a janela aberta, né? Márcio, era outro tempo, né? Márcio, que é de Ilha Grande, que é muito perto, né? A família dele, a família Pirajá também é de Márcio. Márcio me fala que a casa fica aberta até hoje, Nardelli. Ele dorme de porta aberta, de janela aberta, até hoje. Que vida, né? Gente, olha, tá na hora da gente fazer uma pausa para o intervalo comercial já. Ver como o tempo passa rápido quando a conversa é boa. E sempre quando o professor Murilo tá aqui, é conversa boa. E a gente hoje tá falando sobre Barra Grande. E a pausa é rápida, tá? Nada de dispersar. Todo mundo fica aí, não circula não, que a gente já volta. Tem um monte de mensagens aqui. E a gente volta ainda conversando com o professor Murilo Melo sobre Barra Grande. É rapidinho, até já. O Metrópole Turismo e Conexões volta já. Não perca seu lugar nesse voo. A rádio da cidade, Metrópole FM. Oi, gente, aqui é o Zé Gotinha. E eu sou a Maria Gotinha. E a gente tá aqui pra convidar os papais e as mamães da Bahia pra uma missão muito importante. É a campanha estadual de imunização para crianças de até 1 ano, que já começou na capital e no interior. Vacina protege. Vacina salva vidas. Leve seu filho de até 1 ano de idade pra vacinar. É nos postos de saúde de toda a Bahia. Mantenha a caderneta do seu bebê atualizada e completa. É mais saúde para os baianinhos. Vacina Bahia, Governo do Estado. Semana Santa no Iberostar Bahia. Curta o feriado com a família em um resort 5 estrelas e all inclusive. Impossível não se divertir. Sol, praia, mar, piscina, drinks, gastronomia variada a 80 quilômetros de Salvador. Não perca tempo. Acesse iberostar.com e faça logo sua reserva. Voe com os aviões mais modernos e sustentáveis e conecte-se a mais de 35 destinos europeus com a Aérea Europa. 2 frequências semanais com voos diretos de Salvador a Madrid, a partir de 21 de dezembro. Acesse nosso site aereaeuropa.com ou consulte seu agente de viagens. Parcelamento em até 10 vezes sem juros. Aérea Europa, você decide. Você, afroempreendedor, já conhece o Afrobiz? Uma vitrine online feita para potencializar o seu negócio, facilitando que consumidores e investidores conheçam sua atividade. Acesse afrobizsalvador.com.br e cadastre-se gratuitamente. Os cadastros ainda podem ser selecionados para as rodadas de negócios. Afrobiz Salvador, novas oportunidades para afroempreendedores. Prefeitura de Salvador. João, tô precisando de uma empresa para negociar a dívida do meu financiamento do carro. Minhas parcelas já estão até atrasadas. Tiago, eu também estava com dificuldade de pagar o financiamento do carro. E depois de fazer as contas, vi que estava pagando era 2. Mas me indicaram a Parcela Amiga. Aí foi só alegria. Passa o contato deles aí. Acesse o site deles, parcelaamiga.com.br. Eles negociaram minha dívida e o valor da parcela caiu pela metade. E meu carro foi quitado bem antes do tempo. Rapaz, vou acessar agora. parcelaamiga.com.br. Tá sabendo da novidade? O Senac está com matrículas abertas para os cursos com início em 2023. Escolha entre várias opções em áreas como gastronomia, beleza, TI, comércio, moda, turismo, saúde e muito mais. É a sua grande chance de começar o ano com o pé direito, com a qualidade padrão Senac que você já conhece. Acesse o site cursos.ba.senac.br e conheça todas as vantagens em ser aluno Senac. Priorizar a saúde é a especialidade da Promédica há mais de 50 anos. Com planos individuais e empresariais, a partir de 2 vidas, a Promédica oferece rede própria com hospitais, centros médicos e laboratórios com foco na qualidade da assistência. Está sediada aqui, na Bahia. Estar ao seu lado faz a diferença. Promédica, planos de saúde individuais e empresariais. Ligue 4007-2380 ou 3271-9200.
ANS 3268. Quer empreender? Quer uma economia ainda maior? Então conte com quem é um verdadeiro parceirão. É claro que eu tô falando do Atacadão. No maior atacadista do Brasil, você encontra sempre o menor preço, seja nas mais de 300 lojas, seja online. É a maior variedade e qualidade para o seu negócio lucrar mais e para a sua família economizar muito. Aproveite e pague com Pix, cartão de crédito e vale alimentação. Isso é ser parceirão. Aqui é Atacadão. Aqui é parceirão. Atacadão, lugar de comprar barato. Consulte todas as bandeiras aceitas nas lojas. A rádio da cidade, Metrópole FM. Voltamos com o Metrópole Turismo e Conexões com Lara Kertes. Embarque autorizado. 10h36, Nardelli Gomes. Pois é, gente, 10h36, já estamos de volta com o nosso Metrópole Turismo de hoje, com alegria recebendo numa sexta-feira, uma coisa boa. Primeiro, hoje é sexta. Segundo, o professor Murilo Melo tá aqui. Terceiro, falando de Barra Grande. Ave Maria. E um monte de gente aqui com a gente também, ouvindo, participando, mandando mensagem. Ótimo, que maravilha. A gente estava aqui no intervalo, porque a prosa não para. Quando a gente vai para o intervalo, a gente fica aqui. Aí tem que resgatar, porque os ouvintes também merecem conhecer essas histórias. Me fala um pouquinho sobre os personagens de Barra Grande. Você estava citando alguns aí. Tem personagens que a gente citou que são nativos, né? A prioridade total, o pessoal da terra. E agora vamos falar um pouquinho dos personagens que chegaram de fora, né? Dessa última vez que eu fui, fiquei hospedado no Airbnb, é uma boa opção, né? Sim. Fiquei hospedado com o Léo, que é uma figuraça, é um chileno que morou muito tempo na Suécia, né? Devido a uma questão política no Chile, uma ditadura, ele vai para a Suécia, fica muito tempo lá e se forma como ser humano, como adulto na Suécia, ganha régua e compasso na Suécia e resolve escolher Barra Grande para morar. A vida dele em si é um livro. Ele tem a casa dele, que é linda, tem um jardim lindaço na frente, que é a Casa Nabolon. Me recebeu com o maior carinho do mundo, né? Conversamos sobre história, sobre vida, sobre ditaduras na América Latina, sobre a vida de um sul-americano na Suécia. Daria um livro na nossa conversa. E Léo foi muito importante para entrar em contato com a família de Tô, que é os Pirajás, que hoje tem um negocinho, quem quiser tomar café, os turistas, tem um Ponte do Verão lá de Tó, que é a família mais antiga, mais tradicional de lá, né? Enfim... E tem muita gente bacana, tem gente do interior, né, que chegou com a cara e na coragem, montou um estabelecimento lá que é Rô, que é uma delícia. Se você gosta de rio, encontro do rio com o mar, é imperdível. Você sai andando mesmo da vila, né? Tô quebrando aqui os mototaxistas, eu vou andando, viu? Vou andando com minha família pela areia, passo pela casa de meu amigo Lu, sempre... E a gente vai pela areia rapidinho, a gente chega no encontro do rio com o mar, que é lindo, que é o rio Carapitangui, com toda a sua coragem, com o seu bom trabalho, fez um super bar, um deck de madeira lindo, que dá pra ver o pôr do sol. Aqui. É o Bar da Ró. E ela foi super solista, ela é esse, Nardelli, a gente fica aí. É lindo, Nardelli. Isso é nível Caribe. Gente, eu juro, a gente não deve nada ao Caribe. Nada. Barra Grande, a gente não deve nada ao Caribe, Ró. Nada. Itaipu de Fora. Eu tive Itaipu de Fora agora. Tem lá vai todo mundo falar, professor, você conhece todo mundo? Lá vem ele, conheço todo mundo. Fui com meu amigo Maurício, da família Fadu, a gente foi junto, minha esposa, né? A noiva de Maurício, meus filhos. E Maurício me apresentou Moisés, que é daqui de Salvador, mora em São Paulo e tá com um empreendimento lá em Itaipu de Fora, que é lindo, Itaipu de Fora, Cláudio Sacramento, se você olhar aí, você vai babar. Não tem Caribe, gente. Eu tô falando sério. Itaipu de Fora não tem Caribe. Ele fez um empreendimento em frente, que é a Vila Canuí, muito lindo, né? E lá terminou se tornando universal, Nardelli, porque Medina, essa galerinha aí, Neymar, essa turminha, resolveu alugar uma casa e alguns verões eles passaram lá. Meu filho mais novo era fã de Neymar, por exemplo, por sinal. E aí quando uma pessoa lá local, meu amigo, falou, quem tava aqui ontem foi Neymar, ele quase desmaia, né? Meu Deus! E aí depois disso o negócio se popularizou mais ainda, né? E Barra Grande cresce cada vez mais, né? E tem uma estrutura de receptivo, né? De hospedagem. Não, hoje tem pousada boutique. Quando a gente ia para Barra Grande não tinha nada. Eram pouquíssimas pousadas, mas Barra Grande cresce assustadoramente. Que, por sinal, a gente tem que ter muito cuidado
com esse crescimento desordenado, né? A gente tem que preservar a nossa natureza. Não tem, é difícil ter um lugar tão bonito quanto Barra Grande. Ela é bonita toda. Se você está dentro da Baía de Camamu, as praias da Bahia, que é Ponta de Mutá, né? Que é a Barra Grande em si, onde tem o Atracadouro, que é o rio que a gente falou da Roga, que é o Carapitangui. É linda a Bahia, porque é água parada. Se a gente sai de Três Coqueiros, que é uma praia, e vai para Maré Aberta, a gente já começa a chegar em Itaipu de Fora, que tem um arrecife, um dos mais lindos do mundo, pra gente fazer snorkel, mergulhar. Mais adiante, a gente pode pegar praias lindas, que é no Caçange, que eu fui dessa vez. Tem uma lagoa em frente ao mar, gente. É indescritível. Então a gente tem que preservar, a gente tem que cuidar disso daí, a gente tem que fiscalizar isso daí, a gente tem que chegar junto disso daí. A gente não é contra o turismo, né? O turismo gera emprego, traz receita. A população local, que eu estou sempre conversando lá, boa parte se beneficia do turismo, mas não pode ser de qualquer jeito. A gente tem que cuidar de muitas áreas de Barra Grande, porque aquilo ali é um tesouro, é um diamante, é indescritível. Se a gente está no Caçange, um pouco fora de Barra Grande, é lindo. Se a gente está em Algodões, é lindo. Se a gente está... Ela é toda linda. Aquilo é feito assim com o maior amor do mundo. Se a natureza esculpiu aquilo ali e abusou, acho que umas 300 trilhões de vezes, Nadele. Eu não me canso de ir ali, de desfrutar daquilo ali. Mas não dá pra gente fazer de qualquer jeito, né? Meu amigo Léo, um chileno na Casa do Bolão... Eu soube que raspa até coco pra lidar. É esse nível, Nadele, é esse nível. Muito fofo. É muito fofo, é indescritível aí a recepção, o carinho, né? Que a gente é recebido. Só tenho a agradecer. Eu volto com as energias carregadas, em alta vibração. Começo de ano, nas instituições que eu trabalho, foi totalmente em flow, Nadele. É isso aí, tem que ser... Quando é em flow é porque tá certo. Me diga, restaurante... Quem vai para esses destinos que fez assim, eu quero ficar com a natureza, mas eu quero um bom restaurante, eu quero... Pois é, Nadele, Barra Grande cresceu muito nos últimos anos. Então, hoje você pode ir para Barra Grande. Nesse ano, agora, em janeiro, a gente foi num restaurante argentino. Muito legal, numa garotada moderna. Eu tô ficando velho, né? Eu vejo agora... Olha, a garotada já se sente distante. 30 anos pra mim já tá novinho. Muito legal. Você tem hamburgueria, você tem sushi, você tem comida internacional e comida local. Sim. Né? Você pode comer a velha moqueca com biribiri, que acho que pouca gente que tá ouvindo aqui conhece, tenho certeza. Moqueca com banana da terra, aratu. Você pode ir no Bar da Rock, que é uma delícia. No Obá de Aurélio, que é indescritível. O Aurélio tem o maior carinho, Lindo o site, inclusive, do Obá. Sim, é lindo o site, né? Um som ambiente. E tem várias dicas também. Tem Ingrid, que foi muito legal comigo, né? Ingrid foi muito solícita. Ela tem um site, o que fazer em Barra Grande. Uma página no Instagram. Tá aqui, inclusive. E Ingrid, que ela vai dar várias dicas de restaurante. Toda vez que eu vou em Barra Grande, ela tá mudando. Tem restaurantes novos, tem opções novas. Para quem quer comer uma comida barata, tem barraca de praia mais simples, né? Eu comia uns 4 anos atrás, assim, frutos do mar, num preço, assim, indescritível pro Paradão de Salvador. Uma barraca simples no Três Coqueiros, né? Enfim, tem todas as opções, né? Café da manhã tem bacana lá também, né? Hoje eu conheci dessa vez um lugar chamado Café com Preguiça. Adoro. Indo para Itaipu de Fora, uma figura, o cara que atende a gente, né? Enfim, é um lugar de várias opções, né? De comida local. Conversando com o Lu Leite, né? Da família Leite, Luiz Fernando, ele estava me falando das opções que tinham gastronômicas no passado. Ele dizendo que tinha um lugar chamado, acho que Mocotó, essa eu não alcancei, né? Tinha um Tubarão, que é muito antigo, mas hoje não tem só comida local. Tem cozinha internacional, tem várias opções. Quando eu estava falando sobre a Chapada, o pessoal falou, mas professor, ir para um lugar e comer cozinha internacional é turismo? É a opção de alguém, né? Nem todo mundo é igual, é a opção sim, é a liberdade de escolha, né? Também acho. A gente não pode dizer, você vai para o lugar, você é obrigado. Você só vai comer isso. Eu quero comer de tudo, mas eu dou preferência à comida local. Até porque amplia a experiência de visitar aquele local. Você conhece tudo, conhece o lugar, conhece as pessoas, conhece a gastronomia, mas nada impede que em algum momento você vá comer uma pizza. Pois é. Nessas minhas andanças da vida, eu tive uma vez no Peru, no país, é muito novo, no ano 2002, e eu queria comer a culinária de lá. Estive numa região serrana
e comi um roedor de lá, né? Que é a comida muito tradicional de lá, que é o cuy. E claro que eu queria comer, eu prefiro comer uma comida nativa, sentir o sabor de lá, mas as pessoas são diferentes, eu acho massa. Que bom que tem pluralidade, né, gente? Pô, se todo mundo fosse igual. Eu só quero dizer uma coisa pra vocês. Semana Santa vem aí. Depois vem 21 de abril, cai numa sexta-feira, Tiradentes. Depois 1º de maio é segunda, assim, sem querer dar ideia, mas vai que você programa uma viagem nesses feriados. 2023 está favorável. Tem vários. Aqui no YouTube, Maria José Carvalho, parabéns pelo programa. Minha madrinha, minha Dinda querida, pessoa de um coração indescritível. Um beijo, minha tia, minha Dinda. Ela tá aqui. Mário de Limas que vai te mandar, acho que o livro dele. Tô esperando, viu, Mário? Vou te mandar. Quero muito ler esse romance com Saint-Péry, né? Com Zé Perry. Patrícia diz, maravilhoso, amigo Mário, parabéns. Adriana Santana, ótima lembrança de Liliane. Vou seguir lá no Insta. Aurélio e o próprio Mário lembraram aqui, é Chepeti. Chepeti, é um restaurante que inclusive tem, na reportagem acho que de Liliane aparece ele. É muito lindo esse restaurante, né? Comida aprazível, né? Fica no caminho para Barra Grande, né? Porque Barra Grande, o melhor trajeto para mim é por Camamu. De Camamu para Barra Grande tem um monte de ilha. Tem a Ilha da Pedra Furada, que é linda, que é um cenário de uma série da Netflix. É linda, linda, é pequenininha, né? Tem Campinhos, que a gente falou, tem o Goió, que a gente falou, tem a Ilha Grande, que a gente falou, só nesse caminho. E como Barra Grande tem crescido muito, tá tendo, aos poucos, estão se desenvolvendo esses lugares próximos, né? Então, cada vez mais tem mais gente indo pra Ilha Grande. Eu tô vendo aqui, Pedra Furada, Sapinhos. Ilha Grande, Sapinho, Engazeira, Campinhos, Goió. Pois é. Tá tudo aqui no mapinha. Aproveita e já faz um passeio. O que fazer em Barra Grande, como é o nome dela que você falou? Ingrid, tá aqui também, lembrou que era Chepeti. Glauco, Maraú precisa trabalhar melhor e valorizar a passagem de Saint-Exupéry pela península. Ele disse que tá vendo pouca gente Estamos fazendo nossa parte aqui, hein? Justamente. Estamos aqui. Impressionante o engajamento que isso daqui dá. Algum tempo atrás eu vim aqui falar sobre a Chapada Diamantina e tem uma pessoa com todo o merecimento que é Haroldo Barbosa. E aquilo deu uma repercussão em Lençóis. E ele vai ser agraciado agora como cidadão de Lençóis. Ele mandou um texto que eu chorei. Não, que incrível, que incrível. Aurélio, restaurante de Campinhos. Aqui é Aurélio do Obá. Cadê? Ai, meu Deus do céu, passei aqui. Murilo, seu xará, mas esse é Vilas Boas, advogado criminalista. Diz, muito bom. Glauco, Obar e Chepeti, onde se pode ver o melhor pôr do sol da península. Todos dois. Bruno, lembra do Obar. Jonas também, bom dia. Murilo, muito bom o programa. Maria José está dizendo aqui. Lorraine, é Lorraine? Minha prima querida. Opa, desculpa, eu pronunciei errado. É Lorraine. Lorraine, pronto. Loli, pros íntimos. Parabéns, Murilo, programa maravilhoso, você arrasa. Obrigado. Luciana Soares, nosso ouvinte, tá ali na Alemanha. Bem sempre perto. Participa. Moqueca com biribiri, comi no bairro de Piripiri. Sabe tudo, gostei aí, ó. Tem que me dar a Alemanha. O biribiri tem muito naquela região. Barra Grande, Itacaré, né? Um frutinho um pouquinho azedo. E nessa Copa eu experimentei até uma rosca de biribiri. Uma delícia, meu Deus do céu. Na moqueca combina super bem. Luciana, da Alemanha, disse que já comeu camelo no Egito. Caramba. Estando no Egito, vai comer um camelo. Aí pegou pesado, me deixou aqui com inveja. Quando em Roma, faça como os romanos. No Egito, como um camelo. Ainda também, eu também penso assim, prova a comida local. Mário de Lima, esse ano queremos fazer a feira literária nos Passos de Exupéry, no restaurante Chepeti. Vai ser Fio Maraú no Chepeti. Conte comigo para divulgação, viu? Quero muito publicar lá no meu stories, viu? Conte comigo, Mário. Vamos lá. Nossa. Erotildes diz bom dia. Onde ficar e como chegar em Barra Grande? Pois é. A parte de onde ficar vai depender, né? A gente falou um pouquinho no começo, né? Vai ficar no YouTube. E tem alguns caminhos para lá, né? Atravessando o ferryboat saindo de Salvador é o melhor caminho, descendo a BA-001, parando em Camamu, atravessando de lancha. Esse é o mais rápido, mais tranquilo. E lá tem várias opções, né? Tem um Airbnb que está crescendo bastante, né? Você pode ficar na casa de alguém, você pode ficar... Tem pousadas mais sofisticadas, como eu falei aqui em Itaipu de Fora, que é a Canuí. Tomei um susto quando eu vi o empreendimento de Moisés. Falei, que é isso? Depois dei uma olhada. Já vi. E tem pousadas mais simples. A gente sempre gosta de ficar mais na vila, para fazer tudo andando, né? Lá tem todas as opções, né?
Tem pousada tubarão, né? Enfim, tem todos os tipos de pousada. Hoje, sim. Antigamente, não, né? A gente tinha pouquíssimas opções. Pode ficar em Itaipu de Fora, um pouquinho mais afastado. Pode ficar em Três Coqueiros, um pouquinho mais afastado. Enfim, e está crescendo muito para a região de Algodões. Tem muita gente ficando em Algodões que é mais isolado, que é mais tranquilo. Mas nesse verão eu conheci o Caçange, a Lagoa do Caçange, que é indescritível. O Nardelli depois vai ver a foto. Eu botei Nesse até uma momento foto... eu estou aqui hospedada na Vila Canduí. Muito lindo. Coisa. Muito lindo. Tive lá, Moisés me recebeu com o maior carinho, né? Muito legal. Lindo demais. Peraí, o que você falou aí? Agora você disse que eu tinha que ver. Lá do Caçange, eu botei até uma foto no Caçange no meu Instagram, indescritível. Peraí, dá um Instagram. O meu Murilo Melo, com 2 L's, História. Murilo Melo História. E eu sei que chega muitas perguntas, fiquem à vontade, viu? Hoje eu vou deixar, a partir de 4 horas, eu não vou nem mais trabalhar, vou responder respostas de vocês. Fiquem à vontade as perguntas, viu? Massa. Murilo Melo, com 2 L's, História. Ah, tá vendo aqui. Então é de lei botar coisa de Barra Grande. Eu tenho um acervo de fotografias da região. Ah, que massa. E o legal é alugar quadriciclo, né? A gente juntar um pouquinho de dinheiro e tem mais quadriciclo do que carro lá. Carro é de difícil acesso, então você vê quadriciclo para tudo quanto é lugar. Dessa vez eu subi o Morro do Celular. É um Morro do Celular. É lindo, você consegue ver a Bahia. Morro do Celular. Dê uma olhada que é indescritível, Nardelli. Indescritível. Você vê a Lagoa do Caçange. Tem uma lagoa pertinho do Caçange que é bem menor. Eu esqueci o nome dessa lagoa. Eu passei por ela dessa vez e fiquei encantado. Eu falei, como é que pode? É uma lagoa escura, linda. O turismo está começando a chegar naquela região. Vai ser lindo demais. Se tiver uma visão aérea, a gente consegue ver o quão essa lagoa é próxima ao mar. Então você, em poucos metros, né? E tá no mar e tá na lagoa ao mesmo tempo, né? Ah, que delícia. Indescritível. É imperdível, né? Enfim, Barra Grande é a pedida, gente. Quem tá ouvindo aqui, culinária, história, memória, né? Natureza, rio, cachoeira. Cachoeira. Enfim, trilha, flora, fauna, brejo, e vamos cuidar disso daí, né? Cuidar. Não vamos deixar chegar de qualquer jeito, construir de qualquer jeito. Mudar a característica do lugar, né? Vamos fiscalizar, né? Cuidar dos mananciais de água, né? Vamos ter esse trabalho aí de conscientização e chegar junto mesmo, porque aquilo ali é uma fonte inesgotável de prazer, de emprego, de receita para as famílias que moram lá. É indescritível. E vamos construir, vamos registrar a história de Barra Grande. A gente está dando um primeiro passo. Ontem eu tive até a felicidade de conversar com o secretário de Maraú, ele me procurou. Impressionante, Nardelli, a capacidade do Instagram. Ontem eu conversei com o secretário de Maraú, um super solícito, o Leco, e aí a gente bateu esse papo sobre isso, falando sobre resgatar a memória de Maraú. Tem tanta coisa pra gente contar, isso é lindo demais, a Lagoa do Caçange ali, ó. Estão vendo? Tão pertinho do mar. Olha ali aquela ponta, como é só quem tá no YouTube que vai conseguir visualizar isso daí. Ah, que delícia. E Barra Grande precisa contar a sua história, né? Botar no papel a sua identidade, ter artigos, ter livros, ter um acervo audiovisual também, que hoje é a linguagem do presente, né? E a gente está aqui dando apenas um pontapé inicial para que isso comece a fazer, e isso fomenta ainda mais o turismo, né? O turismo a gente não vai só para tomar banho de mar, também tomar banho de mar, também curtir, ter sensações, mas a gente vai também para conhecer o lugar. Exatamente. É um tipo de turismo que atrai a história. Imagine Saint-Exupéry. Quem não conhece Saint-Exupéry no mundo? Pois é. Pessoas do mundo inteiro conhecem Zé Perry. Foi pra lá e se encantou, tem Foi coisa. para lá, se encantou, e talvez tenha tido um romance, né? Lá a gente não consegue comprovar isso, né? Tem uma filmagem dela viva falando desse romance, mas estamos estudando aí. Então eu quero mergulhar nisso daí, vou sentar com o Mário, para a gente, quem sabe, escrever sobre essa história riquíssima que vai trazer cada vez mais gente para lá. Olha, editora Mondrongo diz aqui, já fizemos uma primeira edição, bem pequena, mas foi legal. E Chalé Sol da Barra, excelente programa, importante resgatar a história local. E para fechar, a mensagem de Luciana, que diz, nossa Bahia é linda demais. Ave Maria, queridíssimo professor Murilo Melo, muito obrigada, é sempre uma viagem, um passeio que a gente faz quando você está aqui, contando suas histórias, com esse olhar não só para
para o aspecto turístico, e isso é uma coisa ampla, né? Sim, também, mas é porque é mais do que você ir visitar pontos turísticos, é você viver uma experiência, você conhecer a alma de um lugar, das pessoas do lugar, as histórias, e você sempre traz isso pra gente aqui de forma brilhante. Sempre um prazer. Muito obrigada. Nardelli, o prazer é todo meu. Obrigado pelo afeto, pela pessoa que você é, né? Inteligente, sagaz, perspicaz, sensível. Prazer dividir uma bancada com você. Sempre é um orgulho. Todo meu. E mandar um abraço pro rapaz que tem a voz mais linda do mundo. Quando eu crescer, eu quero ser assim, viu, Cláudio? Você, Sacramento. Ele todo fedindo costume. É você mesmo. E aí, quem quiser tirar dúvida, é só procurar a gente, viu? Fiquem à vontade, eu respondo com o maior prazer. A gente já deixou aqui meu Instagram. @ Murilo Melo, o Melo tem 2 L's, tá? Murilo Melo História. Pronto, é um prazer. Eu amo a Bahia, adoro falar sobre a Bahia. É um sentido para minha vida falar da Bahia. Me preenche, né? Me torna com sentido para a vida. E eu gosto muito. Podem perguntar à vontade. Se eu puder responder, respondo com o maior prazer. Beleza. Minha gente, a gente vai pro intervalo comercial e na volta, ninguém sai daí, porque vocês vão amar a nossa segunda hora, o Metrópole Conexões. A gente vai conversar com Emília Nunes, escritora, autora do projeto Mãe que Lê. Ela tá lançando um livro novo incrível, que eu já tive o prazer de ler e é lindíssimo, Forte como um Girassol. E a gente vai falar dos outros livros dela, do projeto dela. Ela é o que há. Então não saiam daí que a gente volta já. O Metrópole Turismo e Conexões volta já. Não perca seu lugar nesse voo. A rádio da cidade, Metrópole FM. Trabalha com cultura e turismo em Salvador? Então os cursos de capacitação do Afroestima são para você. Potencialize o seu negócio, aprendendo sobre marketing digital, empreendedorismo, idiomas, entre outros temas. Tudo em videoaulas para você conciliar com sua rotina de trabalho. Inscreva-se gratuitamente até 20 de março pelo WhatsApp da Central de Atendimento 71994059194. Afroestima Salvador. Conhecimento e inovação para a afroempreendedorismo.